Propósito, é a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Eu louvo a Deus pela sua participação, você que já está conosco, você que vai entrar mais tarde, você que talvez vá estar conosco somente no decorrer do dia, mas eu tenho certeza que seja qual for o horário que você estiver conosco, nos ajudando nessa transmissão, o Senhor vai também se fazer presente na sua vida, vai te abençoar. Vai abençoar também a sua casa e todos os seus familiares. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé no nome do Senhor Jesus, na certeza de que Ele vai fazer coisas grandiosas nas nossas vidas e na vida também de todos aqueles pelos quais nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando e Ele com certeza vai ouvir e responder o nosso clamor. Glória a Deus! Vamos então iniciar essa transmissão já orando ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos mais uma vez na Tua presença. Eu aqui nesta sala de oração e os teus servos e as tuas servas, aonde quer que estiverem. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé, pela esperança e pela confiança no nome santo do Senhor. E peço que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar as nossas vidas, para abençoar o nosso lar, a nossa família. Para abençoar também a todos aqueles que estão conosco neste propósito, aqueles que estão desde 2020, aqueles que estão a partir de agora, 2025, e aqueles que estão conosco há alguns anos. Eu te louvo pela vida de cada um, eu te agradeço por aqueles que têm nos ajudado, por aqueles que têm orado por nós, para que nós possamos continuar neste propósito. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor vai continuar nos ajudando, vai continuar nos guardando e guardando também todos os nossos familiares. Eu oro pelo Brasil, nós clamamos a Ti pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil. Oramos também por todo o Teu povo na face de toda a terra. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor use nas tuas mãos as autoridades constituídas desta nação. E toma conta também das autoridades eclesiásticas, que cada um possa representar o seu papel, possa fazer conforme a sua, aquilo que lhe foi colocado nas mãos pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma autoridade é constituída a não ser por Deus. Se hoje essas pessoas estão exercendo autoridade sobre o Brasil e aqueles que estão exercendo autoridade eclesiástica sobre a igreja, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor concedeu a eles esta oportunidade. Então o que nós estamos clamando e pedindo é que cada um deles faça não segundo a sua vontade, não aquilo que for melhor para eles, para a família deles, mas aquilo que for melhor para o povo de Deus e aquilo que for melhor pela nação. Glória a Deus, porque esta é a responsabilidade de cada autoridade, é cumprir o seu papel como autoridade constituída, talvez pensando que foi constituída pelos homens, mas foi constituída por Deus. Porque se Deus não permitir, nenhuma autoridade será constituída. Então que nesta noite o Senhor possa visitar cada vida, cada coração e fazer uma obra, fazer uma grande limpeza, meu Pai, no meio do teu povo, uma grande limpeza na nossa nação. Venha operar, venha, Senhor, destruir o que não
provém de ti e faça, meu Pai, uma grande obra para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a tua igreja, meu Pai, possa resplandecer nesta nação de uma maneira toda especial, que o grande reavivamento que estamos aguardando venha sobre a tua igreja nesta nação, e desta nação esse reavivamento se espalhe por todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo, faz, ó Deus, a tua obra, confunda o inimigo das nossas almas, peleja, meu Pai, contra aquele que peleja contra o teu povo, contra a tua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, porque a tua igreja é soberana, está acima de principados, potestades e dominadores. Glória a Deus, por isso eu te louvo, eu te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor me concede, juntamente com todo o teu povo que está comigo neste propósito. Meu Deus, abençoa, Senhor, opera, visita também os hospitais. Toma, Senhor, meu Deus e meu Pai, todos aqueles que trabalham nos hospitais em tuas mãos. Faz a tua obra na vida das equipes médicas, das equipes de enfermagem. Meu Deus, aqueles que trabalham no setor da limpeza, no setor da segurança do hospital. Oh Deus eterno, coloco nas tuas mãos e peço que a tua obra seja feita. É no nome de Jesus Cristo. Contempla aqueles que estão ali, Senhor, no leito de dor, aqueles que estão nas UTIs, as criancinhas que estão nas UTIs neonatal, que precisam do socorro do Senhor, estão ali porque precisam do socorro dos médicos. Por isso eu te peço que coloque a tua mão, que tenha compaixão, meu Pai, que tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas que estão em sofrimento e que precisam do teu socorro. Manifesta o teu poder e confunda o adversário. Lança ele no abismo pelo poder do teu sangue. Queima com fogo da tua glória e envia o anjo da vitória, meu Pai, em cada lar, em cada família, onde quer que estiver chegando o som da minha voz, que chegue também a tua bênção, que chegue também a tua cura, que chegue o teu milagre, para a honra e glória do teu nome. Eu te suplico, eu te agradeço, é no nome de Jesus Cristo, e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças damos ao nosso Deus, esse Deus zeloso, esse Deus misericordioso, esse Deus que nunca falhou e que jamais vai falhar. O que Ele promete, nós podemos ter certeza de que Ele vai cumprir. E a sua palavra diz que Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ter certeza de que a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo na face de toda a terra. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 115. O título desse salmo diz assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Meu Deus. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor.
Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, lá no Salmo de número 150, ele diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Pela sua infinita bondade, pela sua fidelidade e misericórdia, pelo amor com que tem nos amado. A sua palavra diz lá no Evangelho, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E a palavra diz mais: Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para apontar ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar o mundo, para salvar o pecador que se perdeu lá no Jardim do Éden, que acabou trocando o direito de uma vida eterna, um direito de estar em comunhão constante com o seu Criador, que é Deus. O ser humano lá no Jardim do Éden trocou esse direito que eles tinham por uma fruta, por um fruto de uma árvore, cujo nome é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano trocou, fez uma troca e acabou tendo que sair do lugar maravilhoso onde eles estavam, que era o Jardim do Éden. Foram expulsos de lá pelo Senhor. Mas Deus ama o ser humano. De todas as criaturas que ele criou, de tudo que ele criou, a criação que ele mais ama é o ser humano. E é por isso que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que viesse a este mundo não para ser visto pelos homens como um grande rei, como um grande homem, cheio de todo tipo de conhecimento. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. Ele veio fazer a reconciliação do ser humano com o seu Criador, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu do ser humano. Seja quem for o ser humano. Porque para o Senhor não há acepção de pessoas. Para ele não existe esse negócio de cor, de raça, de um saber mais que o outro, um ter mais conhecimento do que o outro e tantas outras coisas. Para o Senhor, ser humano é ser humano. E foi por cada ser humano que ele deu a sua vida ali no Calvário. Foi para salvar, foi para libertar, para trazer de volta o ser humano que se havia perdido ali no Éden. Glória a Deus. Por isso eu glorifico o nome desse Deus, porque esse Deus é maravilhoso, é misericordioso, é poderoso.
Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Então o salmista, nesse salmo, ele diz: não a nós, Senhor. Quer dizer, não a nós, seres humanos, mas ao teu nome dá glória. Seja toda a glória para o Senhor. Seja toda a glória dada ao nosso Deus, ao Supremo Criador de todas as coisas, ao Deus que nos deu, que nos criou e nos deu esse fôlego de vida, que está nas mãos dele. Porque ele deu e ele tira quando ele quiser. Porque ele tem poder para fazer viver e ele tem poder também para tirar a vida. Porque todo ser vivente pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, aquele que escreveu esse salmo, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, seres humanos, mas ao teu nome dá glória. Glória a Deus. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porque o nosso Deus não é visto por todos os seres humanos. O nosso Deus não está exposto num lugar onde todo mundo que chega vai enxergá-lo. O nosso Deus não está exposto nas praças da cidade, ele não está exposto nos lugares mais altos da cidade ou do estado, ou seja lá de onde for. O nosso Deus não está em exposição para que todos os seres humanos que habitam na terra ou que chegam àquele determinado lugar possam vê-lo. Glória a Deus. Porque o Deus que servimos, ele é Deus invisível. Ele já veio a este mundo. Ele já deu a sua vida por cada um de nós. Ele foi morto numa cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. E ele subiu novamente para o céu. E a palavra diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. A autoridade. Está sentado à direita do rei. Se ele está sentado à direita do rei, é porque ele tem domínio sobre o reino. Ele é autoridade sobre o reino. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra diz: porque dirão as nações: onde está o teu Deus? As pessoas não enxergam o nosso Deus com esses olhos. Ninguém consegue enxergá-lo. A não ser aqueles que para quem ele quiser se revelar, ninguém consegue enxergá-lo. Mas quando ele quer, ele se revela a qualquer ser humano, como aconteceu com Saulo. Saulo de Tarso, um homem de muita importância, centurião romano, cheio de autoridade, cheio de poder, conhecedor de tudo. Um homem formado, cheio de conhecimento terreno, disposto a lutar contra os cristãos. A palavra diz que ele foi até Damasco, levando carta dos sumos sacerdotes para prender e matar os cristãos, diante de tantos que ele já tinha matado. E ele estava indo para Damasco. Mas o que ele menos esperava aconteceu. É o que quando ele estava indo para Damasco no seu cavalo e com seus soldados junto com ele, de repente, uma grande luz brilhou diante dos olhos dele. E aquela luz era tão forte que até o cavalo que ele estava montado não suportou. E ele acabou caindo do cavalo, porque o cavalo ficou desgovernado. E ele acabou caindo. E quando ele estava ali no chão,
Ele ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Glória a Deus. Aí Saulo humildemente perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na verdade, Saulo ele estava perseguindo os cristãos. Mas quando Jesus se apresentou a ele, Jesus falou: olha, ele perguntou: quem é o Senhor? O Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Saulo entendeu que na verdade ele não estava perseguindo somente os cristãos, porque a partir do momento que ele começou a perseguir os servos de Deus, perseguir a igreja primitiva, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Glória a Deus. E ainda é assim, continua sendo dessa maneira. Glória a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo na terra, porque a igreja é soberana. Glória a Deus. Está acima de todo principado, potestades e dominadores. E a partir daquele dia, Saulo, aquele homem que ele decidia as coisas, ele fazia, ele desfazia, ele estava indo para Damasco, ele já sabia o que ele ia fazer lá. Aí ele perguntou: o que devo fazer? Perguntou para o Senhor: o que devo fazer? Porque quando o ser humano tem um encontro com esse Deus vivo, com esse Deus maravilhoso, ele deixa de ser aquela pessoa que acha que sabe tudo, que acha que conhece tudo, que acha que é dono de tudo, que pode tudo. Ele passa a ser totalmente diferente. Ele passa a entender que além dele existe um ser superior a ele, superior a todas as coisas que existem na face dessa terra, porque este ser é o próprio Deus, é o próprio Cristo, Criador de todas as coisas. E a partir de então, Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, o grande homem de Deus, que nos deixou tantas palavras de conhecimento de Deus, de ensinamento, de sabedoria, para que a igreja pudesse crescer cada dia mais na face dessa terra. Por isso a palavra do Senhor continua dizendo: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele está nos céus, ele manda em tudo, ele faz tudo. Se ele quiser acabar com tudo nesse mundo, ele acaba, porque foi ele que criou tudo. E ele tem poder também para acabar com tudo. Tudo está nas mãos dele. Ele é o supremo criador de todas as coisas. A palavra diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não veem. Mas não tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Quer dizer, tem tudo. O ídolo fabricado por mãos humanas, ele tem aparência de um ser vivente. Aparentemente parece que está vivo. Parece que tem vida, mas não tem. Está morto. Porque ele tem tudo que o ser humano tem. Tem nariz, tem boca, tem ouvido, tem olhos, tem pés, tem braços. E a palavra diz: tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Nem som algum sai da sua boca. Do jeito que você colocar, vai ficar. Tem pés, mas não andam. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confia, povo de Deus, no Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Glória a Deus, confia nele. Glória a Deus.
salmista no Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só confiar, é só entregar. O que é mais difícil para o ser humano é entregar a sua própria vida nas mãos de Deus. É se entregar ao Senhor. E é isso que o Senhor quer, que o ser humano se entregue a Ele. Se coloque à disposição dEle, para fazer a vontade dEle e não a vontade de si mesmo. Porque o ser humano gosta de fazer a própria vontade. Nós gostamos de fazer as nossas próprias vontades. Nós gostamos de ir onde nós desejarmos. Nós queremos estar sempre fazendo tudo aquilo que a nossa carne gosta de fazer. Mas a palavra de Deus lá no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ele diz: seja feita a tua vontade. Jesus falou isso para o Pai, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, orando, porque ele sabia que ele ia ser morto numa cruz, que ele tinha que dar a vida pelos pecadores. Era a única maneira de trazer de volta o ser humano para o Deus vivo, para o Deus Todo-Poderoso, para o Criador que é Deus. Então Jesus, a palavra diz que ele estava angustiado. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. A palavra diz que Jesus começou a suar. O suor dele se transformou em grandes gotas de sangue. Tamanha era a agonia que ele sentia. Porque antes de passar pela morte, antes de enfrentar a morte de cruz, ele já estava sentindo a agonia que ele ia passar. O sofrimento que ele ia enfrentar. Por mim e por você e por toda a humanidade. E a palavra do Senhor diz que ele disse que a alma dele estava angustiada até a morte. E ele sabia que ele não podia voltar atrás. Ele até orou para que aquele cálice fosse passado dele. Quer dizer, passa de mim esta hora. Ele orou ao Pai. Mas depois ele disse: todavia que se faça a tua vontade. Glória a Deus, Luiz Miguel, esse barulho. Que se faça a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é que prevalece. Muitas vezes nós não aceitamos determinadas situações que estamos enfrentando, não aceitamos de maneira nenhuma a dor que às vezes estamos sofrendo, e nós gostaríamos muito que a nossa vontade prevalecesse diante de Deus, que as coisas acontecessem do nosso modo, que as coisas acontecessem do jeito que seria bom para nós, do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Mas nem sempre acontece. Porque na nossa vida, na vida dos servos de Deus, a vontade de Deus é que prevalece. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele que prevalece. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é soberano. Então a sua palavra diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos quantos neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confia, povo de Deus, no Senhor. Ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. Confia, irmão, irmã. Você que está comigo hoje pela primeira vez, pela segunda, terceira, sei lá. Confia no Senhor, porque ele é o teu auxílio, ele é o teu escudo. Para que serve o escudo? Para proteger o nosso coração, para proteger os órgãos vitais que nós temos aqui na frente. É para isso que os soldados empunham o escudo dessa maneira, para proteger. Porque esses órgãos são vitais. Então, colocando o escudo,
mesmo que sejam atiradas as flechas, ou até outro tipo de arma que for usada pelo adversário, não vai ter poder para ferir aqueles que estão empunhando, os soldados que estão empunhando o escudo. Mas o servo de Deus usa um escudo que se chama escudo da fé, que é capaz de nos proteger contra todos os ataques, contra todos os ataques malignos e todas as armas que o maligno usa para nos ferir mortalmente. O Senhor nos protege. Ele nos protege com o escudo da fé, que nós temos que empunhar, porque não podemos de maneira nenhuma deixar de lado a nossa fé, ou deixar a nossa fé se enfraquecer, ou deixar que a nossa fé pereça. Mas temos que cuidar da nossa fé como se fosse uma plantinha, que todos os dias ela tem que ser regada. A nossa fé, ela precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem guardada. Nós precisamos cuidar bem da nossa fé, porque se existe algo que o adversário quer nos roubar e quer tirar do povo de Deus, é a fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé, está lá em Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário que eles creiam na existência do Senhor e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Então precisamos cuidar da nossa fé, zelar pela nossa fé, não aceitar qualquer coisa que venha nos impressionar, que venha tirar a nossa confiança, que venha roubar a nossa fé, no nome desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Os que fazem o quê? Os ídolos. E todos que confiam neles. Todos que confiam neles tornam-se semelhantes a eles. Confia, Israel, confia o povo de Deus no Senhor. Ele é teu auxílio, teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio, teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso socorro. O salmista, lá no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? E ele mesmo afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo. Ele é a pessoa que garante a nossa vitória. Guarde esse salmo no seu coração e dê glória ao nome santo desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, supremo Criador de todas as coisas. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Missionária Lenise. Glória a Deus. Aliás, sala de oração, Missionária Lenise. Primeira sala de oração, depois Missionária Lenise.
todas as madrugadas estamos nesta sala de oração e você, aonde quer que você estiver, mas nos reunimos numa só fé, no só amor, no só espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus, para meditarmos na sua palavra e exaltarmos o seu nome. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, convide pessoas para estar se inscrevendo também, e assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai notificar a cada pessoa que notificar a você e aqueles que você conseguir para que se inscrevam também, o YouTube vai estar notificando que estamos ao vivo. E você vai poder participar juntamente conosco, orar juntamente conosco e meditar na palavra do nosso Deus. Glória a Deus, não se esqueça, nos ajude a alcançar mais vidas. Você é um dos nossos divulgadores, você é a pessoa que pode nos ajudar a divulgar a palavra de Deus na face dessa terra. E eu louvo a Deus porque através de todos aqueles que têm nos ajudado, nós temos alcançado vidas aqui no Brasil, aliás, vidas aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas, nos demais estados, no norte e nordeste, também no centro-oeste. O Senhor tem nos dado graça para alcançar o sul, outros estados, e também o Senhor tem nos ajudado a alcançar outros países para a honra e glória do nome do Senhor. Temos pessoas que estão conosco ali de Portugal, pessoas ali da África, temos pessoas que está sempre conosco, participando, aqueles que não estão agora, participando agora, nesse horário, que é o horário que a maioria aqui no Brasil pelo menos dorme, mas em outros países já é dia. Então eu louvo a Deus por aqueles que já estão conosco e aqueles que vão entrar mais tarde, mas graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. E o nosso Deus, ele não se ocupa com coisas muito pequenas, com coisas que não edifica, com coisas que não vai dar fruto, com coisas que não vão edificar ninguém. O nosso Deus se preocupa em que nós, como servos dele aqui na terra, nós como membros do corpo dele aqui na terra, ele se preocupa que a gente leve esta palavra enquanto é tempo, porque os dias são maus, são difíceis, e tudo nos mostra a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E precisamos nos apressar com a pregação do Evangelho. Não podemos ficar com essas bênçãos que recebemos só para nós, com as vitórias que nós temos aqui na terra só para nós. Não podemos nos contentar só em vermos a nossa família ser abençoada, e enquanto tantas famílias estão perecendo, quantas famílias estão sofrendo e precisando da palavra de Deus, precisando do consolo do Espírito Santo. E só o Senhor, e só a igreja pode levar essa palavra. A palavra de Deus diz que os anjos queriam evangelizar, mas o Senhor quis contar com a igreja. O Senhor quis passar essa responsabilidade para a igreja. Glória a Deus. E nós somos parte da igreja, nós somos a igreja de Cristo na terra, nós somos membros do corpo de Cristo e nós não podemos de maneira nenhuma cruzar os braços agora em que nós estamos vendo os sinais acontecendo todos os dias e horas e até segundos diante dos nossos olhos. Então temos que fazer com que a palavra do Senhor alcance outras pessoas. Temos que obedecer o ID de Jesus. Não podemos cruzar os braços e nem ficarmos desapercebidos como quem não tem nada a ver com a situação. Porque temos sim a responsabilidade nossa como membros do corpo de Cristo na terra é muito grande. Porque o Senhor está esperando que a gente faça. Ele está esperando que a sua igreja cumpra o seu papel de levar esta palavra a toda criatura, não importa quem seja.
Porque o Deus que servimos não faz acepção. A palavra tem que ser pregada a todas as criaturas, a tempo e fora de tempo. Não importa quem seja. O Senhor não olha para a situação do ser humano, para a pele do ser humano, para a raça do ser humano, para o grau de estudo, de conhecimento do ser humano. Ser humano é ser humano e pronto. Então, o Senhor nos enxerga como ser humano. E Ele quer a salvação de todos os seres humanos. Para isso Ele deu a sua vida. E cabe à igreja cumprir o papel de levar esta palavra a toda criatura. Glória a Deus. Começando pela nossa casa, começando pela nossa família. Porque de nada adianta também corrermos atrás das almas que estão lá fora para levar esta palavra para eles, para salvá-los, enquanto que a nossa família vai ficar de fora. Primeiro a nossa casa. É como fez Noé. O Senhor falou para ele, olha, prepare a arca, coloque na arca a sua família e coloque um animal, um casal de animais, de cada animal vivente. E também convide as pessoas, avise as pessoas que vai haver o dilúvio. Então Noé preparou a arca e no fim só ele, a família dele e os animais entraram na arca, porque os demais não quiseram, porque só acreditaram que o dilúvio veio quando a chuva começou a chover, porque até então eles não acreditavam naquilo que Noé falava, que Noé já era de uma certa idade, né? E ultimamente o idoso está perdendo a credibilidade. Se naquele tempo já era assim, imagine hoje. A palavra diz que Noé tinha acho que 120 anos, não sei. Imagine hoje. Que o ser humano a partir de 60 e poucos anos já vai perdendo a credibilidade, as pessoas já não creem que ele é capaz de fazer alguma coisa, as pessoas já não creem que ele tem condição de continuar trabalhando, de continuar sendo útil de alguma maneira. Acha que o ser humano chegou numa certa idade, tem que pegá-lo, colocá-lo num asilo, aqueles que a família não quer cuidar, não tem tempo de cuidar, não quer saber de cuidar, pega o ser humano, coloca lá no asilo, coloca lá no lar do idoso e deixa ele lá, nem visitar não vai, né? Porque enquanto está produzindo, serve para tudo. Quando deixou de produzir ou chega numa idade em que alguns pensam que o ser humano não pode produzir mais, então encosta ele lá no canto, deixa ele encostadinho lá, cuidadinho, bonitinho, e às vezes deixa ele lá sem nem cuidar, sem nem tomar conhecimento. Tem filhos que colocam os pais no asilo ou na casa do idoso e deixa lá. Vão viver a vida deles, vão aproveitar a vida deles, porque eles têm direito de viver a vida deles, não vão ficar perdendo a vida cuidando dos pais. No entanto, quando eles eram bebês, quem cuidava deles? Os pais. Quem passava noites e noites sem dormir? Os pais, né? Quem trabalhou, lutou para alimentá-los, para eles estudarem, para eles conseguissem alguém na vida? Os pais. E quando o pai e a mãe chegam de uma certa idade e convida, porque eu acho maravilhoso quando o pai e a mãe conseguem chegar numa certa idade ainda vivos, porque tantos nem conseguem ver os filhos crescerem. Mas tem filhos que não reconhecem isso, infelizmente. Querem se ver livre. É uma carga muito pesada. Cuidar de pai e mãe, olha, é muito difícil. E cuidar de filhos? Não é difícil, não? E principalmente cuidar de filhos doentes. Filhos que é perfeito, que tem saúde. É mais fácil. Mas aqueles que têm filhos com alguma deficiência, com alguma enfermidade, acha que é fácil? Não é não. Não é fácil. Não é fácil cuidar. Mas Deus dá graça para tudo. Deus dá força para tudo. Nosso Deus dá graça e força para tudo. Mas os pais, mesmo assim, eles cuidam, mesmo assim, eles fazem o que pode pelos filhos. Alguns, não são todos, não. Alguns abandonam. Quando vê que a criança não é perfeita, que a criança tem alguma deficiência, olha,
não quer saber. Alguns não querem saber. Mas que Deus tenha misericórdia deles. Que Deus tenha compaixão. Mas eu louvo a Deus pelo pai, pela mãe, que mesmo o filho tendo problema, encara a situação, buscam a Deus para que Deus dê a solução, para que Deus faça a obra conforme a sua bondade e a sua misericórdia. E às vezes, quando os pais mais precisam, os filhos não querem cuidar, porque é trabalhoso, né? Eu já cuidei de pessoas idosas, eu já tive pessoas idosas na minha casa, eu sei como é. Ninguém precisa falar para mim como é que é cuidar de um idoso. E ainda doente. Não precisa nem me perguntar, querer saber. Aliás, se quiser saber, eu falo. Mas eu não falo daquilo que eu não sei, eu falo daquilo que eu vivi. E eu sei muito bem. Então, pessoas que muitas vezes não querem saber do pai, não querem saber da mãe, não querem saber da avó, não querem saber da tia que vai dar trabalho, quer ficar livre, né? Só que nós não sabemos o dia de amanhã, que hoje é aquela pessoa que já está idosa, mas amanhã vai ser a gente, se Deus permitir. E ainda dando graças a Deus porque conseguimos alcançar uma certa idade, que nem todos conseguem. Que viver com Cristo nessa terra é privilégio. Viver sem Ele é que é triste. Glória a Deus. Então, nós temos que louvar, nós temos que glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Sermos gratos a Ele e não ficarmos com esse negócio, já está de certa idade, vamos deixar no asilo, vamos jogar para lá, vamos deixar para qualquer um cuidar. É seu pai, é sua mãe, é seu parente. Se você não puder cuidar, mas se você pode pagar alguém para ajudar a cuidar, faça isso. Mas não é para deixar só na mão daquela pessoa. Você tem que estar ali também dando assistência. Porque quando você precisou, o pai e a mãe cuidou. Glória a Deus. Eu estou falando dessa maneira, talvez você diga assim, a irmã está falando hoje coisas que nem devia falar. Eu falo porque eu sei, o Espírito Santo de Deus está me mandando falar, porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso, que precisa ouvir essas palavras, para entender que seu pai, sua mãe, seu parente não é um peso, não. Não é um peso para você, não, porque muitas vezes você dependeu deles. Se não fosse eles, talvez você nem estivesse vivo mais. Então, por que agora, depois que chega numa certa idade, tá idoso? Hoje em dia tudo é o coitado do idoso. É pessoas aproveitando do idoso, é pessoas roubando o dinheiro do idoso, é pessoa fazendo tudo para prejudicar o idoso, achando que o idoso é um zero à esquerda. Mas o nosso Deus é aquele que cuida. Então não se desespere. Se você é idoso, não está sendo bem assistido, não está sendo bem entendido, se as pessoas te desprezam porque você está idoso, glorifique a Deus, porque você conseguiu chegar a essa idade que muitos não conseguiram. Muitos que conviveram com você na sua juventude, quando você estava com uma certa idade, já não estão mais entre nós. E pela misericórdia de Deus, os seus dias são prolongados. Que a palavra de Deus diz que Deus ele prolonga os dias do justo, mas os dias do ímpio serão abreviados. Então glorifique a Deus, porque Deus tem te dado vida. Esse fôlego de vida que você tem é o Senhor que está te dando. Então glorifique a Deus por isso. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça. É difícil cuidar de uma pessoa idosa? É difícil. Mas é algo impossível? Não é não. É algo que o ser humano não possa fazer? Não é não. É só querer. Tem gente que parece que é um bebelô. Não pode ter trabalho com nada. É tão delicado. Tem gente que tem aquela coisa de grandeza, de coitadinho, de muito chique, de muita importância. Não posso mexer com isso, eu não posso. Imagina ter que trocar fralda de idoso, ter que, né?
Tem que fazer a higiene do idoso. Meu Deus, que coisa terrível. Sangue de Jesus tem poder. Ser humano como você. Ser humano como todos. Então não é nada demais. Só volta a ser, às vezes, como criança. É isso que acontece com o idoso. E feliz é aquele que, quando envelhece, tem pessoas da família que cuida por amor também, que não cuida para judiar, para ficar beliscando, para ficar maltratando, para ficar judiando. Sangue de Jesus tem poder, porque a palavra de Deus diz assim: tudo que o ser humano semear, ele vai colher. Porque nós temos que entender que tem a lei da semeadura. Se nós não soubermos semear, nós vamos colher coisas ruins. Se nós semearmos semente ruim, nós vamos colher frutos ruins. Frutos que não servem para ninguém se alimentar deles. A bondade que você hoje usa para com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu parente que depende de você, isso vai voltar para você. Vai voltar para sua família se você não estiver mais aqui. Vai voltar, porque o que nós semearmos, nós vamos colher. Por isso que temos que ter cuidado com a lei da semeadura, temos que ter cuidado com a semente que estamos semeando por aí. Que não pense que vai ficar lá, do jeito que você quiser. Porque as coisas nesta vida não acontecem da maneira como eu quero, ou como você quer. É como Deus quer. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vamos semear boa semente. Vamos fazer tudo o que pudermos para o nosso irmão, para a nossa irmã, para os nossos parentes, para a nossa família, para os nossos pais. Hoje eu já não tenho os meus pais, mas o que eu pude ajudá-los, eu ajudei enquanto estavam vivos. O que eu pude fazer por eles, trabalhar para ajudá-los, eu trabalhei desde 9 anos de idade para ajudá-los. E louvo a Deus por isso. Glória a Deus, que Deus te abençoe. E vamos fazer enquanto pudermos. Depois, se a gente não faz, depois vem o remorso. Ah, por que eu não fiz melhor? Por que eu não cuidei melhor? Por que eu não tratei melhor quando essa pessoa estava comigo? Quando essa pessoa estava viva? Né? Vem o remorso. Mas Deus é bom. Deus que servimos é maravilhoso, é misericordioso. É maravilhoso nós termos a sensação de dever cumprido, né? Quando cuidamos de alguém e procuramos fazer o que nós tínhamos condições de fazer, e depois essa pessoa parte para a eternidade, nós não ficamos com remorso, nós ficamos com a sensação de que cumprimos com a nossa responsabilidade, cumprimos com o nosso dever. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te dê forças para que você possa fazer o melhor pelo reino de Deus aqui na terra, pela sua casa, pela sua família. Faça o melhor. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. De repente o Senhor está te dando a oportunidade de cuidar de seu filho até agora, de cuidar de seu neto, de cuidar do pai, cuidar da mãe. É o tempo que Deus está te dando para passar com eles, para estar um pouco mais de tempo com eles, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então aproveite esse tempo sem reclamar, sem ficar reclamando, porque a nossa recompensa vai vir do Senhor. Mais tarde nós vamos ter quem cuide de nós. E se nós precisarmos de cuidados de qualquer ser humano, o Senhor vai preparar as pessoas certas para cuidar de nós. Mas se nós não aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá e cuidarmos daqueles que fazem parte da nossa família, com certeza, quando nós precisarmos, também não vamos encontrar ninguém. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode se inscrever no nosso canal. Você pode estar também enviando o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. Você pode colocar seu pedido de oração, a oração pelos seus familiares. Estamos iniciando hoje uma campanha de intercessão, de oração pelas crianças, pelas nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Porque eles têm sido alvo do adversário, e o sangue de Cristo tem poder para cobri-los e guardá-los do poder do adversário. Só o Senhor pode fazer isso. Então nós vamos estar orando por eles novamente. Daqui a pouco eu vou estar lendo o Salmo de número 91 e nós vamos estar orando em cima desse Salmo. Glória a Deus. Mas por enquanto você pode mandar seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. Mande o nome do seu adolescente, do jovem, da criança pela qual você deseja que a gente ore. E eu não vou orar sozinha. Não gosto de orar sozinha. Eu quero que vocês orem juntamente comigo. Eu vou estar orando junto com vocês. Aonde quer que vocês estiverem, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos unir a nossa confiança no nome do Senhor e vamos clamar. E com certeza o Senhor vai ouvir e responder, porque Tiago escreveu: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos em vários justos. Porque somos justificados pela fé no nome santo do Senhor. O Senhor derramou seu sangue lá na cruz para que nós pudéssemos ser justificados. Glória a Deus. E tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na família de todos aqueles pelos quais nós vamos estar clamando ao nosso Deus. Cristiane Albuquerque, de Pernambuco. Ela pede oração por causa da justiça. Que Deus te abençoe, Cristiane, e todos os nossos irmãos aí de Pernambuco. Glória a Deus pela vida de cada um deles. Aqui na minha rua mesmo temos várias pessoas de Pernambuco que moram por aqui. E estou assim acostumada assim, a conviver com os pernambucanos. Glória a Deus por eles. Você pode estar mandando seu pedido de oração, daqui a pouco vamos estar orando. E creia no milagre, creia na vitória que só o Senhor pode dar. E creia que a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que não possa ouvir. Então nós temos que aproveitar e orar e falar com Ele, porque Ele está ouvindo e as mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Glória a Deus. Faça isso então, para a glória de Deus. A palavra para ela. A palavra para Cristiane. Deus te abençoe, Cristiane. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É Isaías 55, Cristiane. Leia o capítulo de Isaías 55. O versículo que saiu para você é o versículo 6. Mas leia o capítulo todo de Isaías 55. E busque o Senhor. Invoque o nome do Senhor. Clame por Ele. E com certeza Ele vai te atender. Ele vai te ajudar e vai te socorrer. O Antônio Bento, ele pede oração por sua família. Deus te abençoe, meu Antônio. Deus te guarde. A você e a sua família vamos estar orando. Tenha certeza que o Senhor é poderoso para dar vitória. Diana, ela pede uma palavra
Ela pede oração para o seu filho Davi, que precisa de libertação. Glória a Deus. Vamos estar orando daqui a pouco. Está colocando Davi nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Ela pede uma palavra? Uma palavra para Diana. Para o irmão Antônio Jali, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Naum, capítulo 1, versículo 3. É o livro do profeta Naum, um dos profetas menores. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Naum, capítulo 1. Leia o capítulo 1 de Naum e você vai entender tudo aquilo que o Senhor está falando. Ele é tardio em irar-se, mas Ele é Deus forte, é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Então, creia no poder desse Deus, confia nele e com certeza você vai vencer toda esta situação para a honra e glória do nome do Senhor. Alan pede palavra. Que Deus te abençoe, Alan. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus Cristo. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. É Isaías 28, versículo 26. Leia Isaías 28, Alan. O Senhor vai falar com você, vai te ensinar, vai te instruir o que você deve fazer. Ore ao Senhor e peça direção ao Senhor. Leidiane pede oração para Adrian, Cassiano, Bruna, Esther, Vitor e Manuel. Leidiane. Vamos estar orando daqui a pouco, Leidiane. Glória a Deus. O Vitor Vicente pede oração por Fabiana, Antônio, Maria, Leonila, Gerlane e João Pedro. Vamos estar orando, irmão Também Vitor. por Dinalva José. Vamos estar orando, irmão Vitor. Mas ore junto comigo, hein? Não deixe eu orar sozinha, não. Lourdes Silva pede oração para o seu esposo Jorge, para sua filha e pelo Jonatas. Alice, a sua neta. Vamos estar orando, irmã Lourdes. Glória a Deus. Rosimere diz aqui: estou aqui em oração pela minha família e saúde. Ela é de Espera Feliz, Minas Gerais. Que Deus abençoe a Rosemary e todos os nossos irmãos aí de Espera Feliz, Minas Gerais. Estamos juntos em oração. Glória a Deus. Neide Pereira, ela pede oração pelas crianças Celina, Lídio, o adolescente Abraão, a jovem Natália, Lívia, Amanda, Lídio, Bruna Pereira, Alex, Lucas e Wagner. Glória a Deus. Vamos colocando todos eles na oração. Tenho certeza que o Senhor vai estar visitando, vai estar operando na vida deles. Para a vida financeira e familiar. Glória a Deus. A Francisca pede oração para Edson Vicente, Paloma Sayuri e Andréia e Lorena e Paulo José. Francisca. Glória a Deus, eu estou orando. E uma palavra para Ana Regina. Uma palavra para Ana Regina. Eu sou o Senhor, a minha glória, pois, a outrem não darei. Isaías 42, 8. Leia Isaías 42, 8. Fala para ela ler, né? Isaías 42, 8. E o Senhor vai estar falando ao coração dela. Mas a glória do Senhor, Ele não dá ao outro Deus. Toda a glória pertence a Ele. Todo louvor pertence a Ele. E tudo que Ele faz na nossa vida é para a glória do Seu nome. E nós não podemos de maneira nenhuma pedir alguma coisa para o Senhor e pedirmos também para outro Deus. Se nós fizermos isto, o Senhor não vai fazer. Ele não vai ajudar.
porque é ao nome dele que nós temos que glorificar, somente a ele. E somente a ele nós devemos pedir. E a sua palavra diz que somente a ele nós devemos prestar culto, porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Isaías 42. Facebook agora. A Márcia, tia da Isabela, falou: boa noite, pastora. Boa noite, Márcia. Deus te abençoe. Um abraço na sua mãe e na sua família, hein? A missionária Cris, ela aquela que trabalha no Bom Sucesso. Ah, Cris. Deus te abençoe, Cris. Um abraço. Daqueles assim, bem forte, assim, sabe? Ela pede oração por Glória a Deus. porque é aniversário dela. Parabéns pra Cris. Que Deus te abençoe, Cris. Por isso que eu senti assim vontade de te dar um abraço, assim, de longe, né? Deus te abençoe, que o Senhor te acrescente muitos anos de vida na terra, que você continue sendo esta bênção que você é na vida das pessoas. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe cada dia mais. A você, a sua casa e a sua família. Muitos anos de vida, Cris. E ela pode se preparar que vem algo novo para ela. Viu, Cris? Vem algo novo para Cris. Se prepare. Oh, glória. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. Como eu amo esse Deus. Como eu gostaria que todo ser humano conhecesse esse Deus. Tivesse intimidade com Ele. Porque dizer que conhece Ele não adianta. Só dizer que conhece não adianta. Dizer que ouve a palavra dele, ou que lê a palavra dele, mas se não tiver intimidade com ele, sabe? Se não tiver intimidade com ele, olha, parece que não adianta de nada. Porque o que adianta mesmo é você conhecer esse Deus, ter intimidade com ele, saber que quando você orar, ele vai te responder, quando você clamar, ele vai dizer, eis-me aqui. Olha, é tremendo. Não que Deus seja nosso serviçal, né? Não que Deus seja aquela pessoa que a gente manda e desmanda nele. Não é isso. Ele não é nosso escravo, ele não é aquela pessoa que está debaixo das nossas ordens, não. Mas é aquela certeza que nós temos que se nós clamarmos a ele acerca de qualquer situação, ele vai nos responder, ele vai nos socorrer, ele vai nos ajudar. De alguma maneira, ele vai interferir naquela situação que nós estamos vivendo e vai nos dar a vitória que nós precisamos. Talvez não do jeito que nós queremos, mas do jeito dele. Porque a obra é dele na nossa vida. Glória a Deus. Sueli Lourenço. Ela pede oração. Deixa eu atualizar aqui. Sueli Lourenço. Ela pede oração pela vida dela. Vamos estar orando, Sueli. Vamos confiar que o Senhor é poderoso para te dar vitória. Mistérios Profundos pede oração para Júlio, Julie, Rose, Vilma, Simone, Denise, Adriano, Alan, Andréia e Moacir. Glória a Deus. Vamos estar orando. Já está aqui na nossa oração. Júlio Pontes pede oração para Júlio, Raquel, Júlia, Jorge, Edina, Miriam, Daiane, Thaís, Evelyn Júnior, Cauê, Rafael, Willis Rafael, Ana Felipe, Vitor, Claudineia, Robson, Gabi, Samanta, Irone, Escola de Líderes. Glória a Deus. Estamos aqui anotando. Daqui a pouco já vamos entrar em oração.
se prepare, prepare seu copo com água, peça de roupa, tudo aquilo que você gostaria que nós apresentássemos ao Senhor. Prepara tudo, porque já já vamos estar orando e com certeza o Senhor vai estar manifestando o poder dele de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta oração que vamos estar fazendo, não se esqueça de continuar a orar pelo Brasil. Vamos estar orando para que o Senhor possa dominar a situação do clima no Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia das cidades que têm sido devastadas pelos furacões. Que o Senhor coloque as suas mãos, que o Senhor acalme as tempestades, que venha a chuva, mas que a chuva venha suave, venha para realmente regar a terra que está muito seca e para que encha também os reservatórios que estão ficando vazios, mas que o Senhor coloque a mão dele na fúria, né? Na fúria que está na situação climática do país e do mundo todo. O Senhor venha colocar as mãos sobre a fúria da natureza, porque só o Senhor pode conter a natureza, só Ele pode, ninguém mais pode fazer isso, porque Ele é o supremo Criador de todas as coisas, e todo poder pertence a Ele. E nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo na terra, nós temos a obrigação, o dever de orar. Não vamos orar depois que acontecer, mas vamos orar antes de acontecer, porque o Senhor é poderoso para livrar, Ele é poderoso para dar livramento. E se nós somos avisados de que alguma coisa de ruim está para acontecer, o que é que nós como igreja temos que fazer? Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar, nos reunir em grupos de oração, criar grupos de intercessores nas igrejas, em casa mesmo, como acontecia com a igreja primitiva, para estarmos clamando, para estarmos orando ao Senhor, para que o Senhor dê livramento. Porque se o Senhor avisa o que está para acontecer, é porque Ele quer dar livramento. Mas se o povo não busca, se o povo não está nem aí para as coisas que estão acontecendo e acham que isso daí é assim mesmo, que não tem nada que possa se fazer, mas nós temos que entender que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago disse isso. Se um justo orando, o Senhor vai ter condições de fazer muitas coisas, ainda mais se vários justos se unirem em oração, independente de placa de igreja, porque hoje em dia está aquele negócio. Ah, mas irmão fulano é de igreja tal, o outro é daquela outra igreja e não sei o quê. E um não pode se unir com o outro, porque cada um pertence a uma igreja diferente. Eu sou totalmente contrária a esse tipo de coisa. Serve ao mesmo Deus que eu sirvo? Anda de acordo com esta palavra, que é a palavra de Deus? Está em obediência? Está disposto a pagar preço de oração? Porque para orar tem que pagar preço também, viu? Porque a gente não vai orar só na hora que a gente quiser. A gente vai orar no momento que o Espírito Santo tocar na gente, vai orar. Você tem que tirar um tempinho ali e clamar. Nem que seja no banheiro, você tem que orar. Porque o Senhor ouve quem ora no banheiro, ouve quem ora no quarto, na sala, na cozinha, no jardim, no quintal, onde tiver. No carro, fora do carro, no monte, fora do monte, na igreja. Que antigamente eu tinha isso comigo. As pessoas falavam, pra quê? Esse negócio de orar em monte, isso aí não existe, isso aí não é necessário. Pra que ter que subir em monte para orar? E eu concordava com tudo isso que as pessoas falavam, porque eu não tinha experiência ainda de orar no monte, eu não sabia como é que era. E eu achava que todos que falavam contra orar no monte estavam certos. E eu tinha para mim assim, eu oro na igreja, eu sempre estou ali na igreja orando. Eu oro de manhã, eu participo das orações. Eu oro em casa, então tá tudo bem. Não preciso orar no monte. Eu pensava desse jeito.
Até o dia que o Senhor me colocou num estreito, como diz alguns irmãos aí que sobe monte, desce monte. O Senhor me colocou num estreito e eu estava pensando que eu estava orando bastante. Que eu orava na igreja de manhã, em jejum, eu orava em casa, eu fazia campanhas. Até o dia que o Senhor usou uma irmã que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca mais vi. Nessa época eu era líder do grupo de mulheres da igreja e houve um trabalho das mulheres da nossa igreja em Guararema. E eu me lembro que eu não sei como eu consegui chegar até Guararema, tão abatida que eu estava, passando por uma situação tão difícil como estava. Mas eu tinha prometido para as irmãs que eu ia. E eu não gostava de maneira nenhuma de prometer e não cumprir com aquilo que eu prometi de estar lá. Por isso que às vezes eu nem dou a minha palavra que eu vou a algum lugar, porque se eu dou a palavra que vou, eu tenho que fazer tudo para ir. Então, chegamos em Guararema, eu me assentei no penúltimo banco para sair pela porta de entrada. E a irmã que foi pregar, ela que foi ministrar a palavra, eu estava sentada no penúltimo banco, quase chegando próxima à porta de saída, e ali eu estava, meu coração estava assim, muito angustiado, muito apertado, devido à situação que eu estava vivendo. E ali, a irmã, mesmo estando pregando, eu vi um momento que ela desceu do púlpito e ela veio até onde eu estava. E ela não fez nenhum barulho, nenhuma confusão. Ela só veio até mim, colocou a mão no meu coração, porque era a parte que mais estava doendo em mim. E ela só disse 2 palavras. Ela disse para mim, o Senhor, né, usou ela para falar para mim: cala e ora. Só isso. Cala e ora. Aí eu falei: meu Deus, mas eu estou orando. Por que o Senhor está falando para mim ficar calada e orar? Então eu tenho que orar mais ainda. Eu entendi o que o Senhor estava falando. Cala e ora. Eu entendi. Eu tenho que buscar o Senhor mais de perto. O que eu estou orando ainda é pouco. A situação era tão terrível. A batalha era tão travada, porque tem coisas que não adianta você orar uma vez. Tem situações que você vive que não adianta você orar uma vez só. Nem 2, nem 3, você tem que orar mais. É isso que as pessoas não entendem, às vezes, quando se fala de campanha. Para que campanha? Não precisa de campanha. Basta ter fé, orar uma vez e as coisas acontecem. Né? Mas os nossos irmãos que já partiram para a eternidade, Elias, inclusive, orou 7 vezes, ficou ali orando, até que o Senhor respondeu. Quando ele orou para que o Senhor mandasse chuva. A 7ª vez que o moço do profeta subiu lá no cume do monte, foi que ele viu uma nuvenzinha subindo do mar, do tamanho da mão de um homem. Mas ele precisou subir e descer 6 vezes. Na 7ª vez foi que ele viu. Quando ele falou para Elias que ele viu uma pequena nuvem que subia do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias falou: olha, desce, fala para o rei Acabe preparar o carro, preparar os cavalos, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Glória a Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Às vezes nós queremos determinar a maneira como devemos orar. Porque hoje em dia é tanto conhecimento que as pessoas acham que adquiriram da palavra de Deus, os estudos teológicos, aquelas coisas todas, que algumas coisas as pessoas querem tirar da Bíblia.
Ah, mas isso não existe, esse negócio de campanha, esse negócio de vigília, isso não precisa não. Não é necessário não, orou e pronto. Orou e pronto. É assim que as pessoas pensam. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor não pensa dessa maneira. E eu me lembro que eu não sabia o que era campanha. Campanha de oração. Eu pensava que bastava orar uma vez, 2 vezes, estava tudo certo. Mas o Senhor me ensinou. Não aprendi com homens, não. Homem nenhum me ensinou isso. Mas eu aprendi com o Senhor, com a palavra de Deus. Eu aprendi com Eliseu, eu aprendi com Elias, eu aprendi com homens de Deus, com Moisés, que ficou 40 dias no monte orando, para que lhe fosse dado pelo Senhor, não foi pelo homem, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E parece que as pessoas se esqueceram disso. Aí chegam a dizer, mas isso era no tempo da lei, não é agora, agora nós estamos no tempo da graça, não precisa orar muito não, que o Senhor já ouve e responde. Mas aí a gente vai lá no livro do profeta Daniel. Daniel precisava de uma resposta de Deus. Ele se humilhou, ele jejuou, ele clamou para que a resposta chegasse. E a resposta não chegava. E ele não desistiu, ele foi perseverante, ele continuou. Porque a campanha de oração significa perseverança, é você perseverar na oração, não parar. Aí eu orei 2 dias, 1 dia, 3 dias e até agora Deus não me respondeu, eu vou parar. Não, continuo orando até o Senhor responder. E o profeta Daniel ele precisava que o Senhor trouxesse uma resposta para ele a respeito do término do cativeiro babilônico. E nada acontecia até o momento em que ele continuou orando, continuou buscando. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou seu anjo. O anjo Gabriel veio ter com ele. E a palavra de Deus diz que naquele momento que o anjo chegou com a resposta da oração dele, que já tinha 21 dias que ele estava orando. Todos os dias, 21 dias ali buscando. Senhor, me dê a resposta. Senhor, fala comigo. Senhor, me responda. Você acha que se você buscar o Senhor vários dias, que seja 7, que seja 12, que seja 8, que seja mais que isso, porque a palavra de Deus nos fala de números estratégicos. 3 horas da tarde, que foi o horário que o Senhor expirou ali no Calvário. 6 horas da manhã, que muita gente ora e o Senhor tem respondido. Meia-noite, que também é horário estratégico. E que às vezes as coisas de Deus, ela se discerne pelo Espírito de Deus. Então eu passei a buscar o Senhor mais de perto e comecei a entender que eu precisava orar mais, eu tinha que orar de uma maneira diferente. Foi exatamente o momento em que o Senhor me despertou para estar orando no monte. E foi exatamente através de orar no monte, de buscar o Senhor continuamente, foi que o Senhor fez a obra. Foi que o Senhor me deu vitória. Coisa que para os homens era impossível, mas para o nosso Deus não é. Então nós temos que entender o propósito de Deus. Para cada coisa na nossa vida, para cada luta que a gente passa, para cada situação difícil que a gente enfrenta, Deus tem um propósito. Ele quer nos fazer entender alguma coisa. Ele quer falar conosco de alguma maneira. Só que às vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos perder tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó. E não acontece. Porque Deus não é obrigado a fazer tudo assim quando eu faço isso. Nós temos que aprender, sabe? O cristão tem que aprender a esperar em Deus. Não ficar naquela pressa. Se Deus não me ouvir,
eu não vou orar mais. Ah, se Deus não me responder, não me der o que eu preciso, eu não vou mais na igreja. Ah, eu vou parar de orar. Já orei tanto e até agora nada. Continue orando, meu Deus do céu. Continue buscando. Se você tem fé que Deus pode te ouvir e fazer a obra que você precisa, continue orando. Por que você vai desistir antes da hora? Porque o Senhor, muitas vezes, Ele nos faz esperar. Nós temos que aprender a esperar em Deus. O salmista, lá no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Além de esperar, ainda tem que ter paciência. Porque esse negócio de querer as coisas assim, ó, achando que o nosso Deus é mágico, que faz assim e as coisas acontecem. Porque o nosso Deus não é Deus de mentira. Esse negócio de fazer assim as coisas acontecerem não é de Deus, não. Mas Ele pode fazer assim, num abrir e fechar de olhos, se Ele quiser. Mas Ele quer também que a gente tenha mais comunhão com Ele. Por que às vezes o Senhor permite luta na nossa vida? Ele permite que a gente passe por um estreito mesmo. Por quê? Porque Ele quer que a gente fique mais próximo dEle. E nós muitas vezes queremos nos aproximar das coisas que o mundo oferece. Então Ele quer nos chamar para perto dEle. E tem crente que só se aproxima de Deus quando está passando luta. Quando está tudo bem, não posso ir hoje à igreja, não posso fazer isso na obra, não tenho tempo para Deus. Mas Deus vai fazer essas pessoas ter tempo. Ele vai colocar essas pessoas para pensar. Para que elas aprendam a ter tempo para Deus. Tem tempo para tudo. Tem tempo para passeio, tem tempo para lazer, tem tempo para a família, tem tempo para esse, para aquele. Mas para Deus não tem. Então, com certeza, o Senhor vai colocar essa pessoa numa situação que ela vai ter que ter tempo para Deus. É assim que Deus trabalha. Pai é pai. E como mães, né? Mãe é mãe. Quando o filho não obedece, quando o filho é teimoso, a gente que é mãe e os pais que são pais de verdade arrumam uma maneira do filho parar com teimosia. E o Senhor não é diferente. Ele vai arrumar uma maneira que aquele que é teimoso vai deixar de ser teimoso. Porque Ele nos corrige. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. Glória a Deus. Vamos orar então? Olha. Uma palavra para o Vitor? Então vamos lá, Vitor. Ver o que o Senhor tem para você nesta noite. Olha aqui a palavra, Vitor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós. Permanecei no meu amor. É o que o Senhor está falando para você, Vitor. Permaneça no amor de Deus. Como o Pai me amou, Jesus disse, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Permaneça no amor de Deus. Aconteça o que acontecer. Fique no amor de Deus. Não saia da presença dele. Não desista dele. Não desista de caminhar com ele aqui na terra, porque é a única maneira de viver com ele por toda a eternidade. Glória a Deus, Vitor. E Deus te abençoe. Evangelho de João, capítulo 15. O versículo que saiu para você é o 9, mas leia o capítulo 15 do Evangelho de João. Viu, Vitor? Que Deus te abençoe, a sua casa e a sua família também. Vamos orar então agora? Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por todos aqueles que estão pedindo a nossa oração, e a nossa oração pelas crianças, né, pelos adolescentes, pelos jovens, e a leitura do Salmo 91. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 91. Glória a Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Glória a Deus! Por esse Deus que dá livramento, louvado seja o nome do Senhor. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Glória a Deus! Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia! Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Que este salmo se cumpra cada dia mais nas nossas vidas. Que esse salmo se cumpra cada dia mais na sua casa, na sua família. Que esse salmo se cumpra na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Que este mal, essa mortandade que assola ao meio-dia, os laços do passarinheiro sejam destruídos. Sejam destruídos pelo poder de Deus. Pelo poder desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Porque o Senhor é poderoso para nos livrar. Para livrar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Que o Senhor nos cubra com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a sua verdade é escudo e é broquel. Glória a Deus. Vamos orar para que esse salmo se cumpra na nossa vida, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens, e também na vida dos nossos idosos. Vamos incluir os idosos na nossa oração. Porque o mundo precisa dos idosos. Porque o mundo sem idoso é mundo sem futuro. É mundo que não vai ter nenhum exemplo de experiência com Deus. E as crianças, o mundo precisa das crianças, porque que vai ser do mundo sem criança? Que vai ser de um mundo sem adolescentes, sem jovens, que alegram, né? Que tem essa graça de trazer energia, de trazer alegria, de trazer vontade daqueles que estão mais velhos continuar vivendo. Que o Senhor coloque a mão, que o Senhor dê livramento e proteção. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo. Te agradeço por esse momento na tua presença, Senhor. Te agradeço por todos aqueles que estão comigo neste propósito. Por aqueles que entraram em contato, por aqueles que estão apenas participando, por aqueles que pediram uma nossa oração. Meu Deus, eu quero colocá-los nas tuas mãos. Eu quero pedir por cada mãe, cada pai, por cada jovem, por cada criança, cada adolescente, cujos nomes, meu Pai, os pais e os parentes pediram para colocarmos em oração. Senhor, a partir de hoje vamos estar orando por eles. Não só agora, mas também mais tarde, pela madrugada, pela manhã. No momento em que o Senhor nos mandar orar, nós estaremos orando por eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa as crianças do Brasil, as crianças do mundo todo, os jovens, os adolescentes, que é o futuro da nação, que é o futuro da igreja,
que é o futuro da família. Guarda e proteja, meu Pai, a cada um deles. Se houver alguém enfermo, Senhor, coloca a tua mão e cura. O Senhor é médico dos médicos, seja o médico dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, também dos nossos idosos, Pai, que já trabalharam tanto, já lutaram tanto por seus filhos, pela sua família, e agora não estão mais em condição fisicamente falando, mas muitos estão em asilos, muitos estão em casas de idosos, e às vezes estão ali abandonados pela família. Mas eu creio que o Senhor não os abandonou e nem vai abandonar, porque o Senhor não abandona os seus. Por isso, estende as tuas mãos sobre cada um. Guarde e proteja esse homem, esta mulher, que hoje vivem sozinhos em suas casas, que hoje estão sozinhos, meu Pai, no meio de pessoas estranhas. Tem misericórdia, Pai, coloco nas tuas mãos, peço a tua bênção, peço que o Senhor toque no coração dos filhos, no coração dos parentes, para que também cuidem, meu Pai, de seus idosos, cuide de suas crianças, seus adolescentes, cuide também dos jovens, tem misericórdia daqueles que têm algum problema, meu Pai, alguma deficiência. Eu coloco nas tuas mãos e peço quebrantamento de coração para aqueles que estão com o coração endurecido. Tem misericórdia, envia salvação, libertação, livramento, proteção, Pai, em cada lar, em cada família, cujos nomes aqui estão e aqueles que estão participando, meu Pai, através do nosso canal. Aqueles que estão através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, Senhor. Manifesta o teu poder na vida de cada um. Toca, meu Deus, com a tua mão forte e poderosa. Livra os adolescentes, livra os jovens. Livra as crianças, meu Pai, do poder maligno que atua na face da terra. Do laço do passarinheiro. Do laço do homem maligno. Do homem sanguinário, do homem violento. Dá livramento, meu Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre as autoridades constituídas desta nação, sobre os nossos governantes. Que eles olhem, meu Pai, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes da nossa nação. Contempla a necessidade, contempla, Senhor, o sofrimento das mães, o sofrimento dos pais, vendo, meu Pai, suas crianças, seus adolescentes e jovens, passando por situações de perigo, por situações difíceis. Toma conta das escolas onde eles estudam, toma conta dos colegas, meu Pai, que às vezes se colocam no caminho deles. E o que for tropeço, o que for embaraço, o que for laço, no caminho dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nossas crianças, o Senhor arranca, meu Pai, do caminho deles. Tira do caminho deles, pelo teu grande poder. Assim como aconteceu comigo quando adolescente, o Senhor tirou vários amigos meus do meu caminho, porque o Senhor sabia que não iam me conduzir por caminhos bons. O Senhor me livrou deles. Então livra também este jovem, esta criança, este adolescente, meu Pai, das más companhias. Coloca a tua mão, Senhor, e faça a tua obra, e lança por terra todas as obras do inimigo. E dai vitória, meu Pai, a cada pai, a cada mãe, a cada responsável por essas crianças, por esses adolescentes, esses jovens. Visita cada lar, cada família agora. Visita, meu Pai, o leito que dorme esses adolescentes, o quarto que eles dormem. Visita eles, meu Pai, liberta eles também dos jogos no celular. Liberta eles, meu Pai, desse vício maldito que surgiu nesse tempo, que está escravizando os jovens, está escravizando os adolescentes e as crianças, meu Pai. Tem misericórdia, coloco nas tuas mãos e peço livramento.
Livra meus netos, Senhor. Livra, meu Deus e meu Pai, os meus sobrinhos. Livra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Cada um deles sejam guardados, protegidos por Ti. Livra, meu Pai, do laço do passarinheiro. Quebra toda corrente maligna. Queima toda seta inflamada do inimigo. E derrama, Pai, a bênção sobre cada um deles. A cura, o milagre pelo Teu poder. Entra com providência, com provisão, livramento e proteção em cada lar, Senhor, em cada família aqui representados. E conceda a bênção e conceda a vitória. Pelo poder do Teu sangue, para a honra e glória do Teu nome, eu te peço e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor. E faz morada no coração, meu Pai, dos adolescentes, das crianças, dos jovens. É a única maneira de livrá-los, Pai, do poder maligno deste mundo. Tem misericórdia e compaixão. E guarda cada um dos Teus servos e as Tuas servas que estão comigo neste propósito. Que eles possam continuar firmes juntamente comigo, porque é de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a nossa vitória. E eu creio na vitória de cada um deles, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Faz a Tua obra, Pai, na minha casa, na minha família, na casa das minhas filhas, meu Pai, do meu neto, na vida de cada um dos meus netos, da minha bisneta, Pai, da mãe da bisneta, do bebê bisneto. Toma conta de cada um e realiza a Tua obra também na família, Pai, da mãe dos meus bisnetos. Faz a Tua obra. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Márcia, abençoa sua família, Senhor. Faz uma grande obra na vida da Cris. Eu te peço, meu Pai, que o novo de Deus se manifeste na vida dela e que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida de todos que estão comigo, na vida de todos que têm me ajudado, aqueles que têm estendido a mão para me abençoar, para que eu possa continuar com essa transmissão. Oh Deus, e se for da Tua vontade, prepara, Senhor, tudo que eu preciso para continuar levando a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês que têm me ajudado nessa transmissão. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo é Deus de recompensas. E com certeza vocês não vão ficar sem a recompensa de Deus. Continue nos ajudando e com certeza o Senhor também vai te ajudar e vai te abençoar. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também estamos no Instagram, estamos no Facebook. Glória a Deus. E gostaríamos que você estivesse conosco o tempo todo. Glória a Deus. E o Senhor é aquele que vai recompensar a todos aqueles que têm me ajudado. Eu sempre digo para vocês que eu tenho orado para que a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, se cumpra na vida de todos aqueles que têm me ajudado nessa transmissão, que é a bênção de Abraão, a bênção que estava sobre a vida de Abraão, esteja também sobre a vida de todos vocês que têm me ajudado. A palavra de Deus diz para Abraão que ele abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão, e ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. Glória a Deus. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E eu tenho pedido esta bênção para todos aqueles que têm me ajudado desde 2020, para a glória de Deus. No mês de março do próximo ano, vamos completar 6 anos com essa transmissão, para a glória de Deus. Começamos no momento mais difícil que o Brasil estava vivendo e todas as nações da terra. E eu tenho clamado ao Senhor para que o Senhor esteja abençoando a todos. Você que desejar nos ajudar a continuar com essa transmissão,
Você pode estar usando a nossa chave Pix para fazer a doação, o valor que você puder, a chave Pix, o QR Code e também o Superchat. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não se esqueça de interceder pela minha vida, pela vida de toda a minha família, e tenha certeza que o seu nome está aqui na nossa oração, e vamos estar orando não só agora que já oramos, mas pela madrugada que eu digo é lá pelas 5h30, daí a pouco 6 horas da manhã, é o horário que eu sempre oro, mas de madrugada, às vezes o Senhor me acorda 3, agora já estamos a quase 2 horas, mais ou menos, se eu me deitar daqui a pouco, eu não vou me deitar daqui a pouco, é lá pelas 2h30, mas aí eu durmo até umas 4 horas mais ou menos, ou 4h30 o Senhor me desperta de novo para estar orando. Mas eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê graça, muita força, muito poder para que você possa vencer todas as dificuldades que você tem enfrentado na terra. O Deus que servimos é grande demais e Ele garante a nossa vitória. Glória a Deus. Não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que devemos confiar, é nele que devemos esperar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça coisas grandes na sua vida. Vamos orar para que no decorrer desses dias, desses feriados, que o Senhor esteja guardando e protegendo aqueles que estão na estrada, que vão pegar a estrada, que o Senhor esteja guardando, dando livramento, dando proteção para todos aqueles que vão pegar a estrada, ou que vão viajar de avião, seja lá do que for. Que Deus guarde e proteja todos, em nome de Jesus Cristo. E como igreja, como membros do corpo de Cristo, vamos continuar orando. E o Senhor, através da oração do seu povo, Ele vai fazer grande obra para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus, crê somente, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e na sua família. Não fique preocupado com o que vai acontecer no Natal, com o que vai acontecer no final do ano, como é que você vai comemorar, como é que você vai fazer. Apenas entregue tudo nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais quem vai fazer é Ele. Não se preocupe não, entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele é fiel, Ele é grande demais, e Ele pode fazer muito mais do que a gente pensa e do que a gente pede. Glória a Deus. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Crê no poder desta palavra. Glória a Deus, que Deus te guarde, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.